Oi pessoal, boa noite. Enquanto vocês estão chegando aqui na minha sala, eu quero fazer um rápido resumo desse massacre que a mídia tentou promover contra nós hoje. Várias fake news em série, impulsionadas pela grande mídia. Então, cabe aqui rapidamente passar por elas. Mas pessoal, já que já tem bastante gente, muito rapidamente. Hoje a mídia fez algo que a gente sempre esperou que fosse acontecer, mas intensificou com uma força coordenada e impulsionada, e mesmo ante todo o nosso trabalho de desmentir as fake news contra nós, eles continuaram insistindo, não mudaram as manchetes dos seus portais, continuaram nos atacando. Então, para começar, eu fui vítima de fake news hoje, principalmente no WhatsApp. Circulou em grupos de médicos uma suposta fala minha que eu teria dito, né? Que os médicos têm que reclamar menos e trabalhar mais, e que eu teria alguma proposta para, enfim, desvalorizar a categoria dos médicos. Eu rapidamente desmenti, né, pelos grupos de médicos, que são pessoas esclarecidas e rapidamente perceberam que tudo não passava de fake news, então arquivou essa fake news. A outra que eu sofri era uma foto de uma pessoa que foi morta numa favela aqui no Rio, e ela supostamente estaria segurando um guarda-chuva. Eu seria a favor de fuzilar essa pessoa, porque na favela ninguém pode andar de guarda-chuva, porque a polícia poderia identificar que é um fuzil, então teria autorização para matar essa pessoa. Obviamente eu nunca falei isso, mas circularam principalmente no WhatsApp. Eu tenho a suspeita de onde vem, né? Tem candidatos aqui no Rio de Janeiro ao Senado Federal, eu sou candidato ao Senado Federal aqui no Rio de Janeiro, e as pesquisas me colocam em primeiro lugar aqui no meu estado, então certamente isso pode ter vindo de concorrentes que estão com medo de perder principalmente o foro privilegiado, vão ter que responder a vários inquéritos e processos por corrupção na justiça comum. Então a gente tem uma suspeita, mas não pode afirmar 100% de certeza. A outra que deu bastante repercussão, a outra fake news, foi a que envolveu o meu irmão, Carlos Bolsonaro, e a mídia, mesmo vendo que era mentira, continuou insistindo como se o Carlos tivesse publicado nas suas redes sociais o perfil de um cara que está com um saco na cabeça, né, e simulando cheio de sangue na boca, como se querendo induzir o leitor a acreditar que o Carlos colocou isso como uma apologia à tortura. Ele nada mais fez do que ironizar aos moldes do que faz aquele perfil do Instagram, do Twitter, né, chamado Ódio do Bem, como foi a esquerda que fez essa simulação, né, para combater o Bolsonaro, que eles chamam de ele não agora, ninguém fala Bolsonaro, a esquerda não fala Bolsonaro nas redes sociais, fala ele não. Aí o Carlos pegou isso, retransmitiu na sua rede social, fazendo uma ironia, criticando esse apelo, esse baixo nível que eles estão indo, e aí a imprensa pega a postagem do Carlos como se ele fizesse apologia à tortura. Quer dizer, algo primário, mas que, se vocês procurarem agora nos portais da grande mídia, vocês vão ver, está lá ainda, está no ar. Então eles não tiram, mesmo sabendo que é mentira, sempre no intuito de nos atacar. E a outra, que foi há algumas horas, foi a questão da ex-mulher do meu pai. Mesmo ela desmentindo, né, porque foi uma acusação de que teria um telegrama no Itamaraty, em que a ex-mulher dele teria saído do Brasil porque foi ameaçada de morte pelo Jair Bolsonaro. Uma fake news sem noção. A própria ex-mulher rapidamente esculhambou a Folha de São Paulo, inclusive uma das pessoas que assina essa fake news, essa matéria de fake news, ela tem ligações com o PT, então é lamentável toda essa convergência, toda essa força potencializada contra Bolsonaro, e gente, se prepare porque vai piorar. Até o final desse primeiro turno, e eles sabem que a chance das eleições acabarem já agora, no dia 7 de outubro, muitas outras fake news surgirão. Então, a todos vocês, fiquem ligados em nossos perfis oficiais, aqui no Instagram, aqui no Facebook, no Twitter, tanto o meu, quanto do Jair Bolsonaro, quanto do Carlos Bolsonaro, quanto do Eduardo Bolsonaro. Sempre em algum desses, são várias alternativas que todos têm, dificilmente todos vocês que estão nos assistindo, né, não seguem pelo menos 2 de nós, então qualquer notícia mentirosa, a gente vai estar no mais curto espaço de tempo possível, usando os nossos canais oficiais para rebater isso daí. E muito obrigado a todos vocês que prontamente já começam a fazer a nossa defesa de uma forma voluntária, por mais que não tenha esse pedido nosso, pessoal, organizado, né, centralizado,
de todo mundo ir lá e atacar e restabelecer a verdade nesses perfis que criam as fake news, vocês são fantásticos nisso. Olha, eu acho que tem candidatos à presidência que gastam milhões de reais para ter pago esse trabalho, para pagar alguém para fazer esse trabalho que vocês fazem para nós de graça. Então é uma defesa rápida, inteligente, descentralizada e que surte muito efeito. Então obrigado a todos vocês de coração. Eu quero convidar todo mundo aí também para acessar o meu site de campanha que está no ar aqui no Rio de Janeiro, www.flaviobolsonaro177.com.br. Tem várias propostas nossas lá, muitos posicionamentos e o porquê que eu pretendo ser candidato ao Senado, porque eu quero ser senador pelo Rio de Janeiro, junto com o Jair Bolsonaro na presidência. E pessoal, a gente está batendo de frente com um sistema podre, com um sistema que está enraizado, que não quer largar o osso por nada. E eles sabem que a única ameaça é Jair Bolsonaro. Então eles estão fazendo de tudo para impor o medo nessa eleição. Vocês podem ver, está circulando agora também o vídeo de um homossexual que teria sido agredido. Ele está até com dificuldade de falar, com o nariz inchado, ele teria sido agredido porque declarou o voto em Jair Bolsonaro. Isso é muito sério. Foi no estado do Nordeste, não sei qual foi. Você que está acompanhando de perto aí no seu estado e verificando, confirmando isso, procura essa pessoa por nós, oferece aí serviços de advocacia, busca a delegacia de advocacia, busca a delegacia mais próxima para que se tome a providência, porque a gente já levou cusparada, purpurinada, ovada, facada e agora agressões uma atrás da outra. Várias pessoas aí estão relatando problemas de agressão nas ruas nessa campanha. A gente sabe que o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro está ameaçando algumas pessoas que declaram o voto em Bolsonaro, ou que andam com adesivo nosso, ou que pedem voto para a gente. Isso é muito preocupante. Faço aqui o apelo de público à nossa Polícia Federal, que dá o suporte ao TSE, a própria Polícia Militar aqui no Rio, que é nossa amiga, nossa mão forte aqui. Atente para isso, não faça pouco caso de uma possível denúncia nesse sentido. É gravíssimo e é sinal que a gente está no caminho certo, né, galera? Se os traficantes de droga estão fazendo campanha contra Bolsonaro, é sinal de que eles sabem também qual é o único que vai de fato combater com pulso firme a questão da violência aqui no Rio de Janeiro. E para concluir, eu quero alertar todo mundo aí mais uma vez a questão dos institutos de pesquisa. Também já estão circulando vídeos aí que o próprio Ibope é acusado de receber dinheiro de propina por parte de um delator da JBS Friboi. Ele, na sua delação, ele afirma que recebia dinheiro de propina desse esquemão aí do PT, e ele comprava pesquisa no Ibope com esse dinheiro, o Ibope, sabendo qual era a origem do dinheiro, ainda assim fazia pesquisa. Então, Ibope, Datafolha, que é vinculado à Folha de São Paulo, não precisa falar mais nada, né? O Ibope, o Datafolha, que é vinculado à Folha de São Paulo, tem todo o interesse de nos atacar. Então, abram o olho, não acreditam, mesmo quando eles nos colocam em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar aqui no Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro está em primeiro lugar no Brasil, tanto no Ibope quanto no Datafolha. A diferença, a gente tem a convicção que é muito maior do que isso. Então a chance é real do Jair Bolsonaro ser eleito no primeiro turno, e uma das duas vagas ao Senado aqui no Rio de Janeiro também está comigo, Flávio Bolsonaro. Pessoal, para concluir, nesse final de semana vão acontecer várias e várias manifestações em todo o Brasil, carreatas, motocicletas, tem até não sei nem como é que fala o nome, né, de uma mobilização de bicicleta. A galera vai de bicicleta fazer o ato pró-Bolsonaro. Tá? Não se sintam intimidados de ir para as ruas. Há também marcados vários atos de mulheres a favor de Bolsonaro. Não se sintam intimidadas de ir para as ruas. Vão, não tenham medo. Eles fazem esse terror aqui nas redes sociais, mas na prática não acontece nada. Nós somos pacíficos. Nenhum movimento nosso nunca, desde lá de 2011, 2012, 2013, sempre que o movimento é um movimento do nosso lado, é pacífico, não tem uma briga, a polícia militar é sempre elogiada, ao contrário da esquerda, quando faz os seus atos totalmente violentos, depredam patrimônio público, patrimônio privado, fazem algazarra, param a cidade, afastam aquelas pessoas que legitimamente gostariam de estar também em alguns protestos.
Então não se sintam intimidados. Esse é o último final de semana antes da eleição. Faltam 10 dias, pessoal, para as eleições. Vamos dar o gás final, porque agora é a reta final, onde a gente vai conseguir arrumar mais um votinho, 2 votinhos para o Bolsonaro, para a gente liquidar essa fatura já agora no primeiro turno. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão organizando esses atos, essas carreatas pró-Bolsonaro, que mesmo sem as nossas presenças, a minha aqui no Rio, a do Eduardo, meu irmão, que é candidato a deputado federal lá em São Paulo, número 1720, as carreatas, os atos por todo o Brasil estão bombando. Vocês estão dando muito orgulho para todos nós e a certeza que a gente está do lado certo e que a gente vai conseguir resgatar o nosso Brasil. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, boa noite para todo mundo e vamos lá. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.